Boa noite. Jesus esteja conosco. Aos irmãos desencarnados também boa noite. Aos nossos trabalhadores que não deixam de nos assistir. Que essa seja uma noite de muito estudo alegre, que vai nos trazer algo de melhor para que nós possamos seguir pelos próximos dias. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre justiça divina. E quando nós falamos de justiça, quando a gente fala, sobretudo, do nosso olhar humano, uma coisa muito comum que a gente associa, pelo menos para mim é muito comum, a gente sempre associa com as instituições. Né? Então a gente sempre escuta assim, o fulano entrou na justiça, o fulano vai à justiça, o fulano foi colocado na justiça. Essa parte nunca é muito boa, mas também, né, a gente acaba falando. E como essa é uma palavra que é muito comum no nosso vocabulário, nos nossos pensamentos, ela foi largamente discutida ao longo da história em vários momentos, né? História da filosofia, por exemplo, temos Platão, que trabalhou muito grandemente esse conceito na República. Temos Aristóteles, que escreve um livro, ele tinha um filho chamado Nicômaco, e ele escreve um livro chamado Ética Nicômaco, onde ele ensina o filho dele como ser uma pessoa ética, uma pessoa boa, uma pessoa que vai colaborar para com a vida. Né? E nesse escrever ele faz um dos maiores tratados sobre justiça que a gente tem mortalmente hoje. Né? Mas não só aqui, né? A gente também tem no Egito, a gente também tem na Índia, isso lá para trás, também temos Confúcio, que falou muito largamente sobre justiça como virtude, e vários outros, né? O único problema quando a gente trabalha muita justiça em termos humanos é quando a gente tenta alocar essa mesma visão para a justiça em termos divinos. Por quê? Porque a nossa visão é imperfeita, nossa visão é restrita, nossa visão é reduzida ao que o nosso véu da ignorância consegue nos mostrar. Né? E para além disso, a gente ainda tem o que a doutrina nos ensina, mas mesmo assim, a gente ainda não consegue chegar em tudo que está aqui. Né? É difícil para nós ainda esse processo de esclarecimento da verdade que o Cristo veio nos lembrar. Né? E é sempre importante a gente lembrar disso, porque Cristo veio lembrar aquilo que a gente já tinha que saber. Né? E depois o Espiritismo veio de novo, que não deu, ainda não deu. E a gente precisa entender o que Deus tem para nós em termos de justiça. Por quê? E eu gosto muito de fazer essa imagem, porque a justiça divina, ela existe como um elemento de condição de existência do próprio universo. Porque as leis humanas, por mais difícil às vezes que seja, cheia de interpretação, cheia de coisa, a gente consegue abrir na internet agora, pegar o celular, entrar em qualquer lei e ler. Quem tiver condições pode fazer uma faculdade, pode fazer um curso e vai conseguir ler e entender o que está ali. Se você quer saber se você tomou uma multa de trânsito, quanto você vai pagar, você vai pegar lá, você vai descobrir. Isso não é tão fácil com a justiça divina, porque ela não está escrita em livros humanos. Ela está escrita onde? No vento que sopra, na folha que cai, na criança que chora, naquele que sorri. É aí que a justiça divina está. A justiça divina está escrita no mesmo livro em que Deus escreveu a gravidade, a termodinâmica, a física. E não dá para a gente simplesmente falar, não dá para a Ritinha simplesmente falar assim, não quero mais andar. A partir de hoje eu vou voar. Então, não quero mais saber da gravidade. Não dá para fazer isso. Por mais que a gente queira, não dá para a gente fazer isso. Também não dá para a gente fazer o mesmo com a justiça divina. Falar assim, não quero mais me submeter ao que a justiça divina tem para mim. Não quero mais, quero passar por minha conta. Não dá para ser dessa forma, né? Então a gente está enfrentando um problema muito complexo, porque a gente precisa entender algo que é muito grande e que às vezes não é tão fácil da gente entender, porque a gente ainda está muito obstaculizado pela carne que nos é muito próxima. E quando a gente se depara com uma coisa que é muito complexa, a gente pode usar uma estratégia. A gente pega esse problema complexo, divide em vários pedacinhos, resolve esses vários pedacinhos para a gente poder ter um pouquinho melhor a visão daquele problema complexo que a gente quer enfrentar. E é isso que a gente vai se propor a fazer hoje. A gente vai pegar algumas poucas passagens do Pentateuco, aonde a justiça divina é trabalhada, para a gente poder entender um pouquinho daquilo que Jesus quer
que seja a nossa força motriz, a nossa linha mestra, para a gente poder progredir até a nossa felicidade que Deus nos legou. E para a gente entender a relevância desse tema, tirando títulos, tirando referências e tirando alguns pontos que são só de localização, a expressão justiça divina ela é citada 196 vezes no Pentateuco, sendo no Céu e Inferno 60, no Livro dos Espíritos 60, no Evangelho segundo o Espiritismo 53, na Gênese 14 vezes e no Livro dos Médiuns 9 vezes. Então, temos um monte de passagem que trabalha a justiça divina, só que a gente só vai pegar um pouquinho delas, porque não temos tempo e nem intelecto para poder trabalhar todas elas, né? Mas vamos ao início. Para a gente poder trabalhar qualquer coisa, a gente tem que saber de onde veio. E de onde a justiça divina veio? Do nosso Criador, né? A justiça divina vem de Deus e lá na Gênesis, no capítulo 2, item 14, a gente já começa a abordar essa relação estreita que a bondade e a justiça divina têm. Então vamos ler aqui essa partezinha. A soberana bondade implica a soberana justiça, porquanto, se ele procedesse injustamente ou com parcialidade numa só circunstância que fosse, já não seria soberanamente justo e, em consequência, já não seria soberanamente bom. Nessa primeira passagem, a gente já tem um problema muito grande. A gente tem um problema que a filosofia chama de um problema epistemológico. E essa expressão é bem legal, porque o que acontece? Quando a gente fala de episteme, episteme é verdade em grego, que foi traduzido para ciência, né, em latim e depois ciência nossa, né? Então, quando a gente fala de algo que a gente está vendo cientificamente, a gente está vendo a verdade sobre aquilo, né? Quando a gente se depara com essa passagem, a gente começa a perceber que a nossa missão é entender algo criado por um ser soberano. Ser no sentido de existir, né? Porque não é um ser no sentido de um ente como nós, né? No sentido da condição de existência de todo o universo. E se a gente, para entender o problema maior que a gente tem, do limite do nosso conhecimento, a gente pode trocar soberano para absoluto. Eu gosto muito dessa palavra absoluto, porque o que é absoluto? Absoluto é aquilo que é único, aquilo que não tem nada equiparado. Não existem duas coisas absolutas. Se duas coisas forem absolutas, nenhuma é absoluta, porque só dá para ter um, né? Então, como eu, Diego, que passo dificuldade para poder abrir e fechar pote, vou querer entender o que Deus quis elencar para mim sobre o que é justiça divina e como eu tenho que caminhar para poder chegar até lá. É um problema insolúvel e que eu simplesmente não vou conseguir e nenhum de nós vai conseguir. Nem os espíritos mais puros vão conseguir, porque afinal eles nunca vão chegar a Deus. Impossível, só Deus é Deus. Senão Deus não seria Deus, né? Mas, de fato, a gente não precisa. E esse é um primeiro ponto importante para a gente entender a justiça divina. A gente não precisa pretender conhecer a justiça divina como o nosso Pai a criou. Mas a gente tem que caminhar o máximo possível para chegar perto dela. Aqui na Gênesis tem um trechinho que ajuda a gente a entender isso. A solução que mais se aproxima da verdade será, de certo, a que melhor condiga com os atributos de Deus, isto é, com a bondade suprema e com a justiça suprema. Então, cada passinho que a gente dá, cada vez que a gente vem aqui na casa, cada estudo que a gente faz em casa, cada estudo que a gente faz aqui, cada ato de bondade, cada reflexão, cada vez que a gente para e fala, não, eu estou errado. Tudo isso é um caminhar em direção a essa verdade que Deus nos legou. Verdade essa que ela fica para nós como um ideal, como um horizonte de sentido. Eu gosto dessa expressão porque eu ando muito de moto, eu só tenho moto, né? E eu não gosto muito de andar de moto de noite em estrada, sobretudo quando a noite está muito escura. É uma coisa que me deixa um pouco angustiado. Então eu vou andando, mas não gosto muito. E quando eu consigo ver ao longe as luzes da cidade, de onde eu tenho que ir, o ânimo muda completamente. Aquela angústia que você estava ali, ela faz assim, ó, pum, ela muda e você segue com mais alegria. E é muito isso. A justiça divina para nós e tudo aquilo que Deus nos lega como verdade
ela está lá como horizonte de sentido, que a gente vai caminhar com cada comportamento para a gente poder chegar até lá. Nunca chegaremos como ele conhece, mas chegaremos bem pertinho. Porque até Jesus deixou isso claro que nem ele poderia ser tão grande quanto o Pai, né? Lá em Marcos, capítulo 10, versículo 18, como ele diz: porque me chamas de bom, não há ninguém tão bom, senão um que é Deus. Né? Então, assim, se o nosso mestre já chegou à conclusão de que ele não vai chegar, quem sou eu, grão de areia, para poder achar que eu vou conseguir alguma coisa a mais, né? E a gente não precisa ir até lá também, porque a justiça divina está aqui. Como ela está na folha que cai, ela está nas nossas fibras, né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 873, que nos diz: o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado das ideias adquiridas? A resposta: está de tal modo na natureza que vós vos revoltais à simples ideia de injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas de justiça do que nos possuem um grande cabedal de saber. E é muito importante isso. Por quê? Porque não é necessário educação formal para ser justo. E sendo muito drástico, não é preciso ler nenhum livro desse aqui para saber o que é ser justo, o que é ser bom e o que é ter amor. O próprio Evangelho deixa muito claro: maior que a fé é a caridade. Então, nós temos aqui dentro as condições de alcançar essas virtudes e ideais para nos aproximarem cada vez mais da justiça que Deus quer para nós. Só que para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa tirar da frente as barreiras daquela que é a nossa grande bússola moral, né? Porque onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência, né? Como diz a pergunta 621. Então é nisso que aí sim, esses nossos queridos livros nos ajudam. A cada vez elucidar, nos ajudar a tirar a sujeira, as paredes e os panos que ficam na frente dessa nossa consciência, para que ela fale mais alto e ela nos ajude a cultivar essas virtudes para chegar mais perto da justiça divina. Vou só tomar uma água. Então a gente já viu o tamanho que é a justiça divina, que a gente não vai conseguir saber tudo, de onde veio, né? E agora a gente vai buscar um conceito dela, porque a doutrina também traz para a gente um conceito de justiça divina que a gente pode ter como norteador das nossas ações. Então, lá na pergunta 875 e na subpergunta A, diz o seguinte: como se pode definir a justiça divina? E a resposta vem: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E o que vem embaixo? A subpergunta A diz: o que é que determina esses direitos? Duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulados leis apropriadas aos seus costumes e caracteres, elas estabelecem direitos mutáveis com o progresso das luzes. Vede-se hoje as vossas leis, aliás imperfeitas, que não consagram o mesmo, né, que na Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora vos parecem monstruosos, eram considerados justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois o que o direito dos homens prescreve é acorde com a justiça. Ademais, esse direito regula apenas algumas relações sociais, sendo certo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. E é por isso que a consciência tem que estar desvelada, né? Porque a gente sabe que o exercício de direitos e deveres, às vezes, tem que estar pautado naquilo que a gente, de fato, tem como a interpretação correta daquilo. Mas o conceito é de simples compreensão. Ninguém tem dificuldade para entender de que ser justo é respeitar o direito dos outros. Ponto. A questão é, quais direitos? Porque é muito fácil você respeitar os direitos daqueles que estão simpáticos com você, que estão coesos com você. Vou dar um exemplo. Lá em Floresta, quando eu fiz essa palestra lá, e eu pensei a mesma coisa para cá. Tinha uma igreja próxima, né? E a igreja, o pessoal cantava bastante, tocava bastante, era uma coisa bem alta e era muito próximo. E começou durante o estudo, né?
E aí, assim, a primeira coisa que veio na minha cabeça, assim, instantâneo, rápido, foi reclamar daquilo. Eu falei assim, poxa vida, logo agora, durante o estudo, esse pessoal vai ficar cantando aqui. E aí eu puxei isso lá na própria palestra. Eu falei, olha só, acabei de pensar isso aqui, lendo essa parte, e eu tenho que ter a honestidade de saber que eu estou errado de pensar isso. Porque eles têm tanto direito de estar fazendo o que estão fazendo do que a gente. Né? A gente só faz de um jeito diferente. Né? Mesma coisa para a festa da igreja. A festa da igreja sempre tem um som alto, né, e tudo mais, porque afinal é o show para o pessoal. Como é que você vai cantar em voz baixa? Né? E eles têm todo o direito de fazer quanto nós. Então, você respeitar direitos de quem lhe é simpático é mais fácil, mas de quem não é simpático é muito mais difícil. E sempre que isso acontece, a gente tem a grande habilidade de justificar o porquê que a gente não está respeitando. Eu sou muito proficiente nisso, em passar pano para os meus próprios erros. Eu faço muito automático, mas graças a Deus hoje eu consigo parar e desjustificar o que eu justifiquei, né? Mas o conceito ele é taxativo, ele não tem margem para interpretação. Justiça é respeitar o direito de todos, que vem de onde? Da lei divina e da lei dos homens. Por mais imperfeita que a lei dos homens seja, é o momento de existir aquela lei. E ela vai mudando com o tempo, conforme as luzes vão vir, mas ela existe. Então nós como espíritas, somos obrigados a respeitar o direito de todos, porque se a gente não respeitar, a gente está fazendo por conta e risco. Eu estava lendo os Mensageiros e o Aniceto falando isso. Falando que assim, a gente não tem que relembrar ninguém daquilo que ele já devia saber. Né? Por isso que às vezes quando alguém pede alguma coisa para os espíritos, eles ficam em silêncio. Porque você já tinha que saber isso, para que você está pedindo? E é muito isso, a gente tem que respeitar os direitos, todos. Direitos civis, os direitos constitucionais, os direitos sexuais, o direito de errar, o direito de não querer, o direito de não fazer. Porque isso tudo faz parte do momento do planeta. Faz parte do momento daquelas pessoas no caminhar delas. Bom, seguindo o nosso caminho, a gente já viu que a justiça divina é uma coisa muito grande e que ser justo é respeitar os direitos de outros, todos os direitos. Só que ser justo quando a situação está boa é muito mais fácil do que ser justo quando a situação não está tão boa. Ser resignado e ser corajoso quando a coisa está feia é muito difícil para todos nós, por mais que a gente reflita, porque afinal faz parte da natureza desse mundo a nossa fraqueza moral. Mas a gente está lutando para poder mudar. Não é fácil, mas a gente está lutando. E o próprio Evangelho, lá no capítulo 5, no item 3, ele não passa pano para isso. Ele deixa muito claro de que a fé no futuro ele pode consolar e infundir paciência. Mas ele não explica as anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. E é verdade. Quantas vezes eu não pensei, não sei se vocês, mas quantas vezes eu já não coloquei em xeque aquilo que Deus queria para mim. Até hoje, que eu já estou trabalhando, estou estudando, estou investindo, tentando fazer por onde. Até hoje tem hora que eu paro, eu canso, eu falo assim, poxa vida, estou cansado, né? E esse mundo de provas e expiações é um mundo em que a gente está muito ligado à nossa carne. E a nossa carne ela é fraca de várias formas. Não só fraca contra os nossos instintos biológicos, mas ela é fraca quanto à firmeza moral que nos é necessária, a sustentar aquilo que o nosso espírito tem às vezes e precisa, em termos de firmeza moral. E deixa eu só um minutinho, gente, que passei aqui na parte errada, perdão. Bom. E como nós enfrentamos essa caminhada em busca dessa perfeição é diferente para cada um. Nossa existência, desde o início, ela é como se fosse uma maratona, né? Que todo mundo parte do mesmo ponto, no mesmo sentido, com os mesmos sapatos, com a mesma roupa, a mesma quantidade de água, e a gente vai todo mundo chegar no final. Porque o único destino que Deus deu para a gente é o fato da gente ser feliz. Porque todo esse caminho daqui de onde a gente partiu para onde a gente vai chegar, aí cabe a cada um. Tem gente que pode ir retinho no caminho. Tem gente que pode sentar e esperar. Tem gente que pode dar a volta, passar pelo outro lado do muro, dar a volta em outra cidade, pegar e voltar. Enfim, cada um tem seu caminho para poder chegar até aquela perfeição que Deus quer.
E nesse caminho que Deus nos coloca, ele insere nessa mecânica o único elemento que nos permite ver a justiça divina como justa de fato, que é a dinâmica das reencarnações. É muito difícil, quiçá impossível, ver a justiça divina como algo bom se você não ver a possibilidade de várias vidas subsequentes. Porque tem pessoas que vivem vidas de expiação, existências de expiação, terríveis. Então, como que eu vou falar para aquela pessoa que vive uma realidade muito difícil que Deus é justo? Não vou tirar a razão dela de desacreditar, não. Porque ela não conhece o Deus de bondade e Deus de amor que a gente conhece. Mesmo que ela estude muito. Isso, ela tem que ser uma pessoa muito desprendida, uma pessoa muito evoluída para poder, de fato, conseguir perceber isso quando ela vive uma vida de grande dificuldade. E quando você tem, sobretudo, uma mente que se foca em uma só existência, a coisa fica feia. Mas quando a gente entende que essa existência justifica as benesses de outras, isso se torna mais fácil. Bem mais fácil e torna muito mais precioso aproveitar aqui. Porque a gente não pode visar o futuro e deixar este hoje como o único lugar que a gente tem para fazer alguma coisa de lado. Uma frase muito bonita de um desenho. O passado já se foi. O futuro, ele não existe. Só existe hoje e é por isso que ele se chama presente. É só aqui que a gente pode fazer alguma coisa. E só a gente olhando a realidade como um todo, entendendo que a justiça divina só funciona através da dinâmica reencarnatória, que a gente de fato consegue ver um pouco de luz. Lá no Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 5, item 3, tem uma passagem que nos ajuda a trazer um pouco disso. Jamais foram determinados e definidos claramente o lugar do purgatório e a natureza das penas aí sofridas. A nova revelação, a nossa doutrina espírita, estava reservado o preenchimento dessa lacuna, explicando as causas terrenas das misérias da vida, das quais só a pluralidade das existências poderia nos mostrar a justiça. Não dá para a gente ter a justiça divina no nosso horizonte de sentido se a gente não tiver a reencarnação ao nosso lado como esse motor. Por mais difícil que seja, a gente sabe que é. Porque a gente está aqui hoje. A gente está aqui hoje nesse dia... Que dia é hoje? Dia 14 de agosto, 8h30 da noite. A gente não está daqui a 500 anos quando a gente vai ser, enfim, estar um passo à frente. Não, estamos aqui. Então é difícil de fato a gente lidar com determinadas coisas, mas a gente precisa ser forte e esclarecido para poder ter muita honestidade intelectual e entender o mundo que a gente está e a situação que a gente está. Porque entender de fato o que Deus quer para nós, vendo só isso aqui, é como se olhasse para um filme de 5 horas, visse um trailer de 30 segundos e quisesse entender ele. Não dá para a gente poder fazer isso. Tá? A pergunta 199 do Livro dos Espíritos também reitera isso que a gente acabou de falar. E semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Essa questão de uma vida única, de uma justiça divina a partir de uma reiteração de sofrimentos em uma única só existência. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca, sem exceção e sem favor, para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmos podem se queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. E aqui a gente vai se ater a essa palavrinha, responsabilidade. Porque a gente está aqui, todos nós estamos frequentando o centro, estamos estudando, estamos com seriedade enfrentando a vida, entendendo como a coisa funciona. Então a gente sabe que o que a Érica vive, que o que a Elô vive, o que todo mundo aqui vive, é fruto do que fizeram. Cabe a cada um o que fez. Só que você ver a expiação ou uma prova de uma pessoa não faz com que você a deixe sozinha, não deve fazer. Você nunca pode usar isso como um meio de cultivar a apatia, a falta de empatia e a falta de caridade. Poxa, o fulano está passando isso porque ele quis passar. Não.
De jeito nenhum. Porque se você fizer isso, você só está criando mais necessidades de resgate. Você tem responsabilidade para com os outros, sim, no sentido em que eles queiram ser ajudados. Se eles quiserem, buscarem ajuda, se você puder ajudar, faça. Né? Tem uma frase do Buda que é muito boa nesse sentido. Você deve ajudar os outros simplesmente pelo fato de poder ajudar, sem motivo nenhum. Né? E eu lendo, quando eu estava montando esse estudo, eu fiz uma leitura do dia e eu vi um capítulo do Sinal Verde, que é um dos melhores livros, né? E eu vou até pedir licença para poder falar uma coisa que todo mundo sabe, porque o Gustavo Mastrangelo, ele me ensinou uma coisa que eu fiquei na cabeça. Que ele falou que a gente sempre, quando a gente se referir a um mentor espiritual ou a alguém, a gente sempre tem que falar sobre. Porque podem ter irmãos desencarnados que não sabem quem é aquela pessoa que a gente está falando. Né? Ou às vezes até irmãos encarnados que não sabem. Né? Então o André Luiz, que era um dos espíritos que transmitiu diversos livros, diversas mensagens para o Chico Xavier, ele tem esse livro Sinal Verde, e ele diz aqui no capítulo 37, em matéria afetiva, que se liga muito a essa noção de responsabilidade que nós temos que cultivar para com os outros, no limite que a gente puder ajudar. Sempre é forçoso muito cuidado no trato com os problemas afetivos dos outros, porque muitas vezes os outros, nem de leve, pensam naquilo que possamos pensar. Os espíritos adultos sabem, que por enquanto, na Terra, ninguém pode, em sã consciência, traçar a fronteira entre a normalidade e a anormalidade, nas questões afetivas de sentido profundo. Os pregadores de moral rigorista, em assuntos de amor, raramente não caem nas situações que condenam. Toda pessoa que lesa a outra dos compromissos do coração está fatalmente lesando a si própria. Respeite as ligações e as separações entre as pessoas do seu mundo particular, sem estranheza ou censura, uma vez que você não lhes conhece as razões e os processos de origem. As suas necessidades de alma, na essência, são muito diversas das necessidades alheias. No que tange a sofrimentos do amor, só Deus sabe onde estão a queda e a vitória. Jamais brinque com os sentimentos do próximo. Não assuma deveres afetivos que você não possa ou não queira sustentar. Amor, em sua existência, será aquilo que você fizer dele. Você receberá de retorno tudo o que der aos outros, segundo a lei que rege os destinos. Ante os erros do amor, se você nunca errou por emoção, por imaginação, intenção ou ação, atire a primeira pedra, conforme recomenda Jesus. Então, o que você dá, você recebe. Né? Faça ao próximo aquilo que queres que faça a ti. Se você ver um irmão e saber, né, você vê que o irmão está ali passando por aquilo que a justiça divina precisa que ele passe. Se você puder ajudar e não ajudar, uma hora pode ser que você precise e você também não receba de volta. E aí cabe a você arcar com essas consequências. Né? Bom, meus irmãos, deixa eu tomar mais um golinho aqui. No desenrolar histórico daquilo que se entende por justiça em termos humanos, sobretudo, né, muitas vezes ela é associada a elementos que não são bons. A vingança, a punição, quantas e quantas guerras e batalhas, né, e não só entre exércitos, entre pessoas, foram feitas arrogando isso. Estou praticando justiça com as próprias mãos, né? E tudo mais. Temos lá a famosa lei de Talião, né? Do famoso olho por olho. E quando a gente pega a justiça no sentido religioso mais genérico, por assim dizer, e mais intencional, a gente tem a ideia de justiça vinculada a um lugar de punir. Como? Olha lá, a portinha. Deixa ele ali. Cachorrinho. Nós temos sempre o elemento do local, como o inferno, por exemplo. Né? E a gente sabe aqui na nossa doutrina espírita que não há inferno, né? Inferno geograficamente localizado, né? Como Kardec lá no primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, ele faz essa análise, ele dizendo que quando a doutrina espírita vem e começa a se contrastar, onde é que é o inferno? Em cima, embaixo, céu, né? Ele começa a trazer essa figura bem interessante. E
A gente não tem nem como pensar em algo que pune eternamente se a gente já viu que a justiça divina só é possível de ser pensada a partir de uma dinâmica reencarnatória. Quando a gente fala de reencarnações, a gente está falando que nasceu no mesmo ponto. Se a gente está numa existência única, a gente sabe muito bem que cada um nasceu de um jeito. Então não dá para a gente falar que Deus é justo dessa forma. A gente só consegue falar que Deus de fato é justo se nós nascermos e renascermos várias vezes, tendo partido do mesmo lugar e chegando todos ao mesmo lugar. Porém, o inferno não existe geograficamente, de fato, mas ele existe. Aqui e aqui. E na vida que a gente cria como reflexo disso. Já disse Emmanuel, mentor do Chico Xavier, que nós enxergamos o mundo a partir das nossas cores, enxergamos o mundo a partir dos nossos olhos e criamos os atos, criamos a nossa vida dessa mesma forma. E no Livro dos Espíritos, na questão 1014, nos traz o seguinte com relação a esse elemento do sofrimento que pode ser atrelado a esse inferno, né? O inferno ele pode se traduzir por uma vida de provações extremamente dolorosa, com a incerteza de haver outra melhor. E o purgatório por uma vida também de provações, mas com a consciência do futuro. Esse trecho ele é muito legal porque ele traz muito praticamente o que pode ser o inferno e o purgatório na nossa vida, né? Quando a gente vê de fato uma coisa muito solidificada, calcificada aqui no hoje, como uma visão de que não há esperança, não há saída, a gente vive de fato o inferno. Quando você vive uma vida que você pensa ser uma só existência, ou quando não. Você pode ter essa consciência de que há mais, mas você está numa situação tão desesperadora e tem tão pouco esclarecimento que você vai amargar aquilo de uma maneira muito brutal. Diferente é quando você está num certo purgatório mental, purgatório emocional, que não deixa de ser difícil, as coisas não deixam de estar difíceis, mas você sabe que há algo melhor. Este passar por este momento de purgação, purgar é limpar, né, vai te permitir a chegar a um local com mais esclarecimento, com mais felicidade, com mais possibilidades de sermos felizes. E essa prisão mental ela é muito cruel. Eu acho que ela é das piores prisões, né? Talvez até do que determinadas prisões físicas pelas quais nós podemos passar, porque a prisão mental é difícil de se desfazer, porque você dorme com ela, acorda com ela e está preso dentro dela durante o dia inteiro, né? No Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 6, item 16, nos traz um pouco mais dessa ideia dos purgatórios mentais, que, lembrando, se tornam muito mais intensos quando a gente está desencarnado. Então, se a gente cultiva aqui essa reiteração de reclamações, de amargura, de desalinho, aquela coisa, aquela nuvem terrível, é aquilo que a gente atrai, quando a gente passa para o outro lado, isso aí vem potencializado. Eu, particularmente, não quero carregar isso que eu tenho. Eu quero deixar isso pra cá. Quero resolver isso aqui porque algumas coisas vão ser muito complicadas, né? Então diz o trecho: sendo bem o fim supremo da criação, a felicidade que é o seu prêmio deve ser eterna, e o castigo, como meio de alcançá-la, temporário. A noção mais comezinha da justiça humana prescreve que se não pode castigar perpetuamente quem se mostra desejoso de praticar o bem. Então, não há de se falar em punições infinitas. Nem a gente aqui é tão ferro e fogo, né? A gente tem, por exemplo, no direito aquela figura do furto famélico, né? Aquele furto que é praticado pela sobrevivência, né? Para alguém que está precisando, não quer dizer que o ato seja certo, mas é algo que foi feito para conservar-se, né? Temos lá a nossa querida lei da conservação para poder mostrar isso para a gente. Mas também, não é porque a gente sabe que punições não são eternas que nós não devemos temer as suas consequências. E temer aqui, temor, não é no sentido mais tradicional que às vezes se tem, né, com relação a Deus, né, que muitos pregam no sentido de temer a Deus e tudo mais. Temor aqui não é isso. Temor aqui é ter precaução. É precaver-se hoje para garantir que determinadas consequências não se espraiem para amanhã, né? Ter precaução
com relação às consequências do que você vai fazer em termos de justiça divina, nada mais é do que obedecer à própria lei da conservação. A lei da conservação, ela pede o quê? Nós estimulemos este nosso instinto de sobrevivência para que a gente persista e evolua. Se a gente não for vigilante, precavido nesse processo, vai ser muito mais difícil a gente enfrentar essa justiça divina que é implacável, que é um dos fundamentos do próprio universo, como a gente mencionou, que a gente simplesmente não pode querer deixá-la de lado, né? Então, também no Céu e Inferno, no mesmo item 17, nos diz: e não sendo eterno, nem por isso o castigo deixa de ser temeroso. E tanto maior o temor, quanto maior a convicção, como a gente falou acima, né? Convicção no sentido de vigilância, de precaução, né? Então, a gente precisa ser convicto de que a justiça divina é proporcional àquilo que nós cultivamos e àquilo que nós resgatamos. E Deus não faz diferença entre as pessoas. A justiça divina não faz diferença entre as pessoas. Se fizesse, não seria Deus, não seria absoluto como é, né? Também no Céu e Inferno, no capítulo 7, quando fala do Código Penal da Vida Futura, tem uns resuminhos dos seus princípios e tem um terminho muito interessante, né, que também pode nos ajudar. De que, podendo todo homem libertar-se das imperfeições, por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade, cada um segundo suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. A anulação desses males, mesmo que a gente tenha percebido que a justiça divina só pode ser lida através de uma dinâmica reencarnatória, não quer dizer que a gente não consiga resolver hoje o que a gente tem que resolver. Quantos relatos tem na literatura, né, que os bons espíritos trouxeram para nós, de irmãos que tinham uma determinada expiação para passar, mas que eles conseguiram lidar com aquilo e aquela expiação ou foi reduzida ou foi anulada. Então a gente consegue, a gente não precisa esperar a próxima encarnação para resolver um problema que a gente tem que resolver agora. Se a gente esperar, a gente sabe que a gente vai ter que lidar, assumindo as nossas consequências, né? Como disse o Livro dos Espíritos ali atrás. Aos retardatários só cabe lamentar a si mesmo a sua posição, né? A nossa justiça divina, se a gente for fazer uma correlação com o direito humano, né? No direito humano, a pena, ela tem duas funções, uma de punir e uma de ensinar, punitivo e pedagógico. A justiça divina só tem uma função, que é a pedagógica. Ela só quer nos ensinar. Porque tudo que nós passamos em termos de sofrimento só o é pela nossa rebeldia, pela nossa ignorância. Deus não quer que a gente passe isso. Nenhum de nós precisaria passar por nada que a gente está passando. A gente passa porque a gente é imperfeito. É como a poda, né? A poda na planta é muito drástica. A gente olha ali as árvores, por exemplo, do adro. Você olha assim, você fica com uma dor no coração. E eu perguntei para minha esposa, né? Minha esposa é agrônoma, eu perguntei, falei assim: ô Débora, é assim mesmo? Ela falou: é. Daqui a pouco você vai ver que está tudo florido. Está tudo cheio de flor. E é isso, né? Nós, por muitas das vezes, somos podados, mas somos podados para crescer da forma certa, né? Como ortopedia, por exemplo, como ortodontia, quando você bota lá o aparelho no dente, fica aquela coisa horrorosa, mas para quê? Os dentes poderem crescer da forma que eles precisam crescer, né? A gente se encaminhando já, né, para os últimos momentos, eu sou uma pessoa que eu gosto muito quando eu vou estudando alguma coisa, sobretudo quando eu falo de temas que para mim são tão difíceis como reforma íntima, né? Eu gosto muito de pensar em métodos para me ajudar a executar o que eu tenho que executar. E a gente tem na nossa doutrina vários exemplos de métodos que a gente pode fazer, e a gente também tem na filosofia humana. Então aqui a gente vai propor um exercício para a gente praticar em casa, né, e para a nossa vida, unindo os dois. O primeiro, famoso e conhecido, que Santo Agostinho disse lá na pergunta 919, né, quando ele traz aquele primado de Sócrates do conhece-te a ti mesmo. O que Santo Agostinho propõe para nós? De que quando nós dormimos, e não precisa ser necessariamente só quando a gente dormir, em qualquer momento que a gente consiga parar para a gente refletir sobre algo, a gente pode pensar: o que eu fiz de bom hoje? O que eu fiz de mal hoje? O que eu poderia ter feito por alguém? O que eu deixei de fazer? A gente fazer diversas perguntas com muita honestidade para nós sobre o que a gente fez. Se alguém não leu a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, recomendo que faça isso. Só que essa reflexão que nós podemos fazer do nosso dia a dia sobre o que a gente fez e o que a gente não fez demanda muita honestidade. Por quê?
Porque a gente vai passar pano porque a gente fez de errado. Só que aí entra o que Kardec trouxe abaixo. Kardec faz um comentário excelente, em que ele diz que quando nós fizermos essas perguntas para nós temos que ser categóricos na resposta. O que isso quer dizer? Sim e não. Não tem mas, não tem porém, não tem todavia, não tem entretanto, não tem contudo, não tem nada. É só sim e não. Porque tudo que vem, em uma frase, tudo que vem antes do mas, não tem validade de nada. Eu posso falar assim, eu briguei com Érica, mas eu fiz isso por causa disso. Não, eu briguei com Érica, eu estou errado? Sim, ponto. Acabou. Eu estou errado. Não quer dizer que lá dentro ainda não vai ficar aquela coisa remexendo, aquela loucura, aquela raiva, aquela coisa que é típica minha enquanto humano encarnado e ainda imperfeito. Mas eu sei que eu estou errado, eu quero mudar, eu não quero isso mais. Eu não quero ser uma pessoa que vá brigar com Érica, com uma pessoa que eu gosto tanto. Né? Então a gente tem que responder com sim ou com não. Mas a gente ainda vai ficar teimoso, como nesse exemplo. Eu briguei com o fulano. Eu estou errado? Estou. Mas ainda está aqui, está remexendo. Fica como se fosse uma bola prestes a explodir. A gente pode aplicar um terceiro passo para isso. Passo esse que vem de um filósofo também muito conhecido, chamado Immanuel Kant. Ele era prussiano, alemão agora, né? Kant era um homem que era muito metódico. Falavam que as pessoas sabiam a hora exata pelo momento em que ele ia buscar pão, comprar revista e tudo mais. Né? Eu achava interessante essa figura. E ele diz o seguinte, ele analisa muito a vida, né, a mente, a vida, e ele nos ensina muito sobre o que ele chamava de sabedoria prática, que é como a gente tem que agir na vida. O que a gente tem que saber, o que a gente tem que fazer para poder agir eticamente na vida. Agir com liberdade certa na vida. E ele cria uma coisa que ele chamava de imperativo categórico. Parecido com o que Kardec falou, a frase que ele fala, que ele formula isso, é uma frase difícil, mas a explicação é mole. Ele diz o seguinte, age de tal forma que a sua máxima seja lei universal. A frase é horrível, ele podia ter escrito de outra forma. Mas o que ele quer dizer com isso? Sempre que você fizer uma coisa, você não sabe se está certo ou se está errado, você se pergunta, se todo mundo fizer o que eu fiz, o mundo vai ficar melhor ou pior amanhã? Então eu vou pensar isso. Eu briguei com Érica. Eu estou errado? Estou. Mas mesmo assim não estou satisfeito. Se eu perguntar, se todo mundo brigar com o seu colega, com o seu amigo, o mundo amanhã vai estar melhor ou pior? Muito pior. Se todo mundo roubar, vai estar muito pior ou muito melhor? Muito pior. Se todo mundo for violento, for agressivo, for amargurado, vai estar muito pior. E se todo mundo for caridoso? Vai estar muito melhor. Então, acho que esse é um bom exercício para a gente poder tentar no nosso dia a dia. É uma coisa que eu particularmente tento muito fazer. Nem sempre eu sou bem sucedido em conseguir. Mas, nos momentos em que eu consigo, já é algo que me faz perceber que eu posso ser honesto comigo mesmo. De perceber que este ato que eu realizei não é um ato certo. E eu tenho que mudar porque eu não quero ser essa pessoa que só reage ante a situação X desta forma. Então, sempre vamos rever os nossos atos à noite, a gente for dormir, a gente for deitar, a gente for tomar um banho, o último banho para poder deitar. Vamos repassar o que a gente fez. O que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, o que eu deixei de fazer, o que eu podia ter feito melhor. E o que a gente errou, vamos deixar muito claro com sim e com não que eu errei. Você, eu não fiz isso para fulano. Isso foi errado? Foi. Isso foi certo? Foi. Se foi errado e se mesmo assim a gente não se convencer, vamos muito sinceramente pensar, se eu fizer isso amanhã, o mundo vai ficar pior ou melhor? Se for pior, você já sabe a resposta. Você tem que mudar. Porque você vai mudar em algum momento. É melhor mudar pelo amor do que pela dor. É bem melhor. Mesmo que a gente insista em mudar pela dor. Mas, meus irmãos, eu poderia pegar todo esse estudo aqui, jogar para fora, e a gente resolveria isso com aquele que resumiu a nossa busca pelo ideal da justiça divina da melhor forma. Quando Jesus nos diz, faça ao outro o que queres que faça a ti mesmo, já resume toda essa busca que a gente tem que fazer. Tudo aquilo já é resumido por isso. A gente só pode fazer ao outro aquilo que nós queremos para nós. Porque aquilo que a gente quer para nós é aquilo que o outro também vai nos dar. E assim a gente vai caminhar cada vez mais
a esse horizonte de sentido muito longe. Mas não é impossível da gente chegar pertinho, ao lado do nosso mestre, que ele já está lá, está esperando a gente. Né? Espero chegar até lá. Eu espero não demorar muito, vou demorar só alguns bilhões de anos, mas eu acho que dá. Né? Então, meus irmãos, é isso. Muito obrigado por hoje. Muito obrigado pela paciência. Como eu disse, reclamações, nossa Ritinha está ali para receber. Entendeu? Muito obrigado. Que Jesus nos acompanhe aos nossos lares, hoje e sempre.